todas. Bem-vindos à nossa aula. Todo mundo animado aí? Sim, né? Depois de um prolongado feriado, vamos continuar aqui os nossos assuntos. Hoje nós vamos iniciar o estudo de integrais. Portanto, vou ver aqui o slide, o último tópico. Não dá para ir lá tá? O último tópico do nosso conteúdo. Para começar o estudo de integrais, vamos fazer uma rápida revisão de integrais de funções de uma variável, né? Apesar de que, ao longo de todo esse curso, a gente sempre ficou calculando integral, né? Calculamos muito sono, funções vetoriais, e a gente ficou sempre calculando, mas vamos dar uma relembrada. Vocês lembram esses conceitos integral definida e indefinida, né? O que é cada uma dessas coisas, o que uma coisa tem a ver com a outra, tá? Relembrando, gente, se eu tenho duas funções, aliás, eu tenho uma função, tá? Então eu posso calcular a derivada dessa função, e a operação que faz com que a partir da função eu obtenha a sua derivada é chamada diferenciação ou derivação, né? É o processo em que eu, a partir da função, calculo a derivada dessa função, que a derivada é um limite, todo mundo lembra, né? Tá? E aí existem diversas regras que me permitem, propriedades que me permitem calcular essa derivada sem que eu precise sempre recorrer à definição, né? Tem umas regras de derivação, tá? Então, é uma operação matemática e, como a maioria das operações, você tem o processo inverso, né? Então, o processo que, agora, eu tenho a derivada e, a partir da derivada, eu quero obter a função, tá? Então, a operação inversa é chamada antidiferenciação ou derivação, tá? E aí, esta função aqui é a derivada, e essa original, como é que a gente chama com relação a esse processo aí? Ela é a primitiva ou a antiderivada, tá, da função. Então, a antidiferenciação é o processo pelo qual eu vou encontrar a primitiva de uma função, ou seja, conheço a derivada e quero obter qual foi a função que gerou essa derivada aqui, tá? Então, recordando a definição de primitiva, tá? Eu vou ter aqui duas funções, gente, uma que eu vou denotar por um F maiúsculo e um F minúsculo, vou chamar aqui F grande e F pequeno, tá? Então, a gente diz que uma função f grande é uma primitiva ou uma antiderivada de uma função f pequeno, que aqui é a definição. É que se quando eu derivar a primitiva, eu obtenho a função original, a função f pequeno, tá? Então, essa é a definição de primitiva. Então, olha só, eu digo que a função que tem por regra 2x ao cubo mais seno de x é uma primitiva desta daqui. O que a gente está dizendo com isso? Significa dizer o que isso? A gente ainda nem falou integral. Que quando você deriva a função lá de cima, você obtém a função aqui de baixo. É bom que vocês já estão lá adiantados. A gente já falou integral, a gente nem sei o que é isso ainda. A definição de primitiva me diz que é porque quando eu derivo essa f grande, eu obtenho a função de baixo, tá? Essa aqui é a definição de primitiva. Então, quando eu derivo a função 2x ao cubo mais seno de x, eu obtenho a função 6x² mais cosseno de x, tá? Então, a partir da primitiva, a função que me leva a obter a derivada é a derivação, né? E o processo inverso, quando eu tenho a derivada, para obter a primitiva ou antiderivada, eu faço a antiderivação, antidiferenciação, tá? Então, que significa dizer que a tangente é a primitiva da secante ao quadrado. Tangente de x. Estamos dizendo o que com isso? Que a derivada da tangente vai dar a secante. Quando você deriva, você obtém essa daí. Tá? Então, eu estou dizendo que a função 2x² mais 6x é uma primitiva dessa função aqui. Estou dizendo com isso que quando eu derivo 2x² mais 6x, com relação a x, eu obtenho 4x mais 6. Ok? Mas essa função aqui, 2x² mais 6x mais 10, posso dizer também que ela é uma primitiva da f pequena, f de x pequeno? É?
porque ela está de acordo com a definição. Quando eu derivo, vai dar aquela função f pequeno lá. Então, ela também é uma primitiva. Tá? E essa aqui, f3, é primitiva dessa f pequeno? Sim, quando eu derivo, eu obtenho também a função f de x pequeno. E a f4 também é uma primitiva. Mas, afinal, quantas primitivas tem uma função? Quer dizer que a primitiva não é única. Para qualquer constante que eu colocar aqui, quando eu derivar, também vou obter a mesma, certo? Então, a gente mostra que é fácil de ver que se você tem uma função f pequeno e você encontra uma primitiva dela, então, se você acrescentar uma constante aqui, você continua tendo uma primitiva, tá? E que qualquer primitiva dela é exatamente dessa forma, tá? Então, conhecendo uma primitiva, eu conheço toda a coleção de primitivas da função. Toda a família de primitiva, tá? Basta eu somar uma constante que vai ser... Qualquer constante que eu somo com uma primitiva, eu obtenho outra primitiva, certo? Então, essa coleção ou família de primitivas de uma função é que é chamada integral indefinida, tá? Então, dada uma função f pequeno, a coleção de primitivas é chamada integral indefinida e denotada por esse símbolo aqui, né? Símbolo de integral, integral de f de x dx. Então, o que esse símbolo está dizendo para a gente? Está dizendo, olha, me dê a família de primitivas dessa função f pequena. Eu quero saber todas as funções que, quando eu derivo com relação ao variável x, vai dar a f pequeno, tá? Então, o símbolo que se usa para dizer determine todas as primitivas é esse símbolo aqui, e é chamado a integral indefinida da função, ok? O que essa igualdade aí significa, gente? Essa igualdade, o que ela está dizendo para a gente? O símbolo, qual é o significado do símbolo? A gente acabou de... Eu vou revisar de novo. A gente acabou de falar o seguinte, que a coleção de todas as primitivas de uma função é chamada integral indefinida e denotada por esse símbolo, certo? Integral de f de x dx que a gente lê. E aí eu digo assim, olha, a integral de f de x dx é igual a essa f grande mais um k. O que ele está dizendo aí para a gente? Está dizendo que a família de primitivas daquela f pequena é a f grande, né? Mas o que significa ser primitiva? Quando você deriva, você vai encontrar a função que está no integrando. Então, aqui, esta igualdade diz para a gente. Isso significa que quando você deriva o f grande, vai obter a função f pequeno, tá? Essa identidade, o significado dela é esse aqui. Então, quando você deriva de fora, vai obter a função que está de dentro, né? Essa função de dentro a gente chama integrando, né, gente? Lembram disso, tá? Então, olha só aí nos dois sentidos. Se eu tiver essa igualdade aqui embaixo, derivada de uma f grande é f pequeno, significa então que quando eu integro a função f pequena, eu obtenho essa daqui, tá? A f grande. E se eu tenho aqui em cima, significa que quando eu derivo de fora, eu obtenho a função no integrando. É isso que esse símbolo representa, significa, tá? Na integral indefinida é muito importante você prestar atenção para esse dx daqui, que ele te diz qual é a variável de integração, tá? Você está calculando a primitiva de uma função, olhando essa função como variável de quem, tá? Então, aqui esse símbolo, ele é importante na variável de integração. Isto aí, o que vai dar o resultado? Está perguntando para a gente, né? O que ele está pedindo aí, esse símbolo? Esse símbolo, ele fala. O que ele está falando para a gente? Então, tá, eu não vou perguntar o que ele está falando. Qual é a resposta disso aí? Olha a diferença, todo mundo sabe calcular, mas não sabe explicar o que estava calculando. E o que é esse x à quarta sobre 4 que vocês calcularam? É a primitiva, né? Então, esse símbolo está dizendo para a gente assim, eu quero que você me diga todas as funções quando você deriva da x ao cubo, certo? Ou seja, a família de primitivas dessa função. Aí vocês, sabiamente, calcularam, e vocês são bons de integral, já percebi,
que isso dá, não falando sério, dá x à quarta sobre 4 mais uma constante, tá? E esta identidade significa que quando eu derivo essa função que está à direita em relação a x, variável aqui, vai dar a função que está no integrando, ok? O que esse símbolo aí está pedindo para a gente? Como é? Ele quer saber a família ou a coleção de primitivas dessa função. Eu quero que você me diga todas as funções que quando deriva com relação a y agora, a variável y, dá essa função que está no integrando, tá? Que é 1 sobre 2y mais 3. E aí a gente sabe quais são essas funções? Sabemos, né? Sabemos? Isso, vai dar o quê, hein, gente? Vai dar o log natural, né? Do valor absoluto, do que o valor que está aqui no denominador, dividido por meio, tá? Nas notas de aula que a gente está estudando hoje, eu coloquei lá uma tabelinha de primitiva lá de cálculo 1, resumo lá, porque a gente sempre recorre para as primitivas básicas, né? Algumas funções. Quando você olha para a integral, como é o caso aí, não é uma primitiva imediata, a gente faz uma adaptação, mudança de variável para transformar numa primitiva imediata para a gente calcular. Tá? Mas é importante a gente estar lembrando o significado disso. Então, isso significa que quando eu derivo esta função aqui em relação à variável que é y, eu obtenho a função que está no integrando, ok? Então, essa integral indefinida. Integral indefinida é simplesmente a operação inversa da diferenciação. E ele está pedindo a coleção de funções que, quando você deriva, vai dar a função que está no integrando, tá? E o que vem ser a integral definida? Para falar de integral definida, vamos lembrar o problema, tá? Problema da área. Calcular a área de uma região do plano. Então, vamos considerar que a gente tem uma função de uma variável real. Portanto, o gráfico dessa função é uma curva no plano. Tá? E aí eu vou considerar que essa função ela é não negativa num intervalo que vai de A a B. Tá? E aí o objetivo é calcular a área da região do plano que é limitada acima pelo gráfico da função, abaixo pelo eixo de x e nas laterais pelas retas verticais x igual a A e x igual a B, tá? Ou seja, a gente quer calcular essa região aí, qual é a área dessa região que está em azul, ok? Esse problema que se queria há muito tempo atrás determinar, tá? Acontece que a gente sabe muito bem calcular a área de retângulo, área de triângulo, né? Que se pega um triângulo, eu pego o retângulo e divide no meio. E aí, áreas mais gerais, né? Então, qual foi a ideia? A gente vai calcular essa área com o que a gente sabe. A gente só sabe calcular a área de retângulo, área de triângulo. Então, vamos calcular usando o que se conhece. E é sempre assim que se evolui na matemática, né? Você vai para frente usando aquilo que você já conhece. Então, lembra da estratégia usada? Vamos descrever aqui, a estratégia usada foi pegar o intervalo AB. Então, você tinha uma superfície, essa superfície não, eu não cheguei lá. Uma curva, né, que estava definida aqui no intervalo, que vai de A a B. Né, e aí a gente quer exatamente calcular essa área aqui. Qual a área da região delimitada pelo eixo do x aqui, pelo o gráfico da função e essas retas verticais aqui, tá? Então, a ideia foi pegar este intervalo aqui, que vai de A a B, e vou dividir aqui numa quantidade de pedaços. Vou dividir em 2, em 3, em 4, tá? E quero que todos eles tenham o mesmo tamanho. Então, vou pegar e dividir isso aqui, uma quantidade N de pedaços. Ora, se todos eles têm o mesmo tamanho, vou chamar esse tamanho aqui de ΔX. Então, quanto tem que ser esse ΔX? É o comprimento todo, e o comprimento todo é quanto? É o ponto final menos o ponto inicial,
dividido pelo tamanho aqui, pelo número de pedacinhos que eu vou construir N pedaços aqui, certo? Então, a gente divide aqui numa certa quantidade. E aí vai em cada um desses pedaços aqui, escolhe aleatoriamente aqui um ponto. Pega aqui um ponto, já marca um X, um asterisco. E aí calcula a imagem desse ponto pela função f. Na hora que eu calcular a imagem, vai ter que cair exatamente em cima do gráfico da função, né? Já que eu estou calculando. E aí a gente forma um retângulo aqui. Então, aqui agora nessa altura aqui, eu formei um retângulo aqui. Faço a mesma coisa, que escolho um número qualquer aqui, já um x2 asterisco. Calculo a imagem desse ponto pela função, então ele vai cair em cima da curva. Forma aqui um retângulo, que tem essa altura aqui. E aí você procede assim para todo o intervalo. E aí agora sim, gente, a área de retângulo, a gente sabe, né? Qual é a área desse retângulo aí? A área de retângulo a gente sabe, né? Que é a base vezes a altura, certo? Aí a base aqui vai ser esse comprimento, que é o ΔX, e a altura é o F, né? Esse aqui é F de x1, F de x2 no ponto que eu estou aplicando, tá? E aí a ideia foi, então, eu vou dizer que essa área que eu estou querendo calcular, vou chamar aqui de A, ela vai ser a soma das áreas desses retângulos aqui. Então, esse somatório aqui, cada areazinha vai ficar o F, que é a altura, aplicada num ponto que eu escolhi, e vezes a base, que é ΔX. Tá? Isso aqui eu vou ter, esse número aqui vai variar de 1 até o N, né? Que é o número de vezes aqui. Tá? Isso aqui é uma aproximação, aliás. Tá? A área ela vai ser aproximadamente igual a isso aqui, né? Então, é isso, a gente, vou descrever aqui, divide o intervalo, em cada intervalo escolhe, tá, um valor aleatório, chamado os pontos de amostragem, e aí você forma os retângulos e calcula a área desse retângulo, e aí soma essas áreas, tá? Então, olha, seria aqui para a gente enxergar o que a gente está falando. Vamos supor que o que eu quero calcular é a área que está acima do eixo do X e abaixo, tá, dessa curva em vermelho aqui. Então, peguei aqui o intervalo e dividi em 2 pedaços só. Escolhi um ponto no primeiro pedaço, calculei a imagem e formei o retângulo aqui. Escolhi um ponto no segundo intervalo, calculei a imagem, formei esses 2 retângulos. Calculo a área do primeiro retângulo, a área do segundo, somo, e vou dizer, olha, a área que está sendo calculada, ela pode ser dada pela área desses retângulos aí. Vocês ficam satisfeitos com isso aí? Por que não, gente? Tem uns buracos ali que a gente não computou, como também tem pontos que não pertencem à área que a gente calculou, certo? Esse negócio aí não ficou bom, não. Talvez porque eu tenha tomado só dividido em 2 pedaços, eu vou dividir em mais. E se eu dividir em 4, tá? Então, é o mesmo procedimento, só que estou dividindo o intervalo em pedaços menores. Melhorou? Melhorou, né? E se eu aumentar mais ainda, certo? Dobrei agora. Veja que as faltas aqui agora, elas estão menores, né? E os excessos também. E eu vou dobrar mais ainda. Melhorou? Já dá para aceitar. E aí eu vou aumentar mais ainda. E aumentar mais ainda. Certo? Então, o que se observa aí? Que quanto maior, eu estava aumentando lá o N, né? À medida que eu aumento o N, essa base do retângulo vai ficando cada vez menor, né? Ela tende a 0. Tá? Então, quanto maior o N, mais você vai tendo uma proximidade entre a área do retângulo e a área que você está calculando, né? Então, observa-se que, à medida que o N tende para o infinito, a soma da área dos retângulos, que eu chamei de Sn, tende para a área que a gente está querendo calcular, tá?
Então, se define, gente, aí é a definição que a área que a gente está querendo, ela é o limite dessa soma quando n tende para o infinito, né? Porque na hora que eu coloco limite quando n tende para o infinito, então eu dizendo aqui, isso aqui eu posso crescer tanto quanto eu queira, acima de qualquer número positivo. Você me dá um número positivo e eu sempre consigo uma quantidade maior do que o número que é dado, tá? Então, é definido como o limite da soma, essa soma aqui, tá? Eu substituí o ΔX aqui pelo valor que é para a gente enxergar quem é o N, porque o N está aqui onde é que ele aparece, tá? Ele é esse quociente que está aqui. E essa soma que está aqui, que observa que ela está representando a área de cada retângulo, ela é chamada soma de rima da função, ok? No intervalo que vai de A a B, ΔX, que é o B menos o A. E aí se define a integral definida da função f no intervalo AB como sendo esse limite, tá? Da soma de rima. E aí usa essa notação para integral definida. Então, integral definida de A a B da função f de x com relação à variável x é o limite da soma de rima, tá? É o limite da soma das áreas dos retângulos, ok? Este A e B aqui são chamados limites de integração. A é o limite inferior, B é o limite superior, tá? E por se tratar de um limite, a gente sabe que limite pode ser que exista e não exista, tá? Então, quando este limite existe, a gente diz que a função é integrável. Limite existe e é finito, tá? Então, a função é integrável no intervalo AB. Caso não, é uma função não integrável, tá? E aí tem um resultado que diz que se a função for contínua no intervalo, ela é integrável, ou seja, aquele limite sempre existe, tá, gente? Até falei para outra turma, se vocês observarem as funções contínuas, todas as propriedades que a gente quer que são interessantes, as funções contínuas têm, né? Estão vendo que toda hora a gente está dizendo, se a função é contínua, então isso acontece. Se a função é contínua, ela tem essa propriedade, tá? Então, é uma propriedade muito forte a continuidade da função. Função contínua está garantindo que aquele limite existe, portanto, a integral definida. E aí, também a definição. Então, tá, agora a área da região que a gente está querendo, essa área aqui, ela é o limite da soma de rima. Mas o limite da soma de rima é integral definida, tá? Portanto, a área dessa região aqui é dada pela integral definida que vai de A a B da função que está aqui. Tá? Porque esta integral é definida como essa soma de rima. Limite da soma, perdão. Ok, gente? Então, integral indefinida, tá? É a operação inversa lá da derivação, é cálculo de primitiva. Integral definida é um limite, tá? Limite de uma soma. O que uma coisa tem a ver com a outra? A princípio, nada, né? São duas coisas assim bem diferentes, tá? São dois processos diferentes. Uma eu estou calculando a operação inversa da derivação, outra eu estou calculando uma área, tá? Mas aí tem um teorema chamado teorema fundamental do cálculo, e este nome fundamental aqui não está por acaso. Olha o que o teorema fundamental do cálculo diz. Leiam aí e recordem dele. De novo, está lá a função contínua. Se a função for contínua, e aí? Ele salvou a vida da gente, esse teorema fundamental do cálculo. Porque ele está dizendo o seguinte, está ligando a integral definida com a indefinida, está dizendo, olha, para você calcular a integral definida de uma função, não precisa ficar calculando aquele limite, né? Aquele limite da soma de rima, que é uma trabalheira danada, porque você tem que fazer essa divisão, pegar intervalos, tá? Um ponto em cada intervalo, fazer essa soma e depois calcular o limite. Ele diz o seguinte, se você conhece uma primitiva da função que você está calculando a integral definida, basta você pegar essa primitiva e aplicar nos limites de integração e fazer a diferença, né? A função aplicada no limite superior menos o limite inferior, tá? Então, pronto, acabou de ser difícil calcular a integral definida.
Tá? Tudo que eu preciso é encontrar uma primitiva da função e depois eu aplico a primitiva nos limites de integração, ok? Então, é fundamental realmente esse teorema aí, tá? Então, só para a gente recordar e aquecer, quero calcular essa integral definida, que vai de 0 a π da função 6x² mais cosseno de x dx. É uma integral definida, tá? Pela definição é o limite da soma de Riemann. Tá? Mas o teorema fundamental do cálculo de que se a função é contínua, e aqui sim é soma de funções contínuas, portanto é uma função contínua, é muito fácil. Diz, olha, isso aqui você vai pegar e aplicar uma função no limite superior menos a função aplicada no limite inferior. Onde, quem é esta função? Que é a f. Onde esta f é a primitiva desta função que está aqui, tá? Então, tudo que eu preciso é encontrar uma função quando deriva vai dar essa aqui, tá? Ou seja, eu vou fazer o processo inverso, que agora é calcular a integral da função. Cosseno de x dx. Aqui, então, agora eu estou calculando a integral indefinida, né? Que é a operação inversa. Por ela ser uma operação inversa da derivação, ela tem as propriedades análogas à derivada, né? Derivada da soma é a soma das derivadas, aí você tem aqui também a integral da soma é a soma das integrais. A derivada do produto, infelizmente, não é o produto das derivadas, portanto, também não tem essa propriedade aqui, né? Tem a integração por parte, que corresponde. Mas aqui a gente vai poder calcular esta aqui por processo bem simples. Eu tenho aqui uma soma, portanto, é a soma das integrais. Vou colocar a integral da primeira. Gente, eu sei que vocês sabem calcular isso aqui, só de olhar, piscou, já diz a resposta, né? Só estou fazendo assim por parte porque a gente está introduzindo aqui o assunto. E aqui a soma, cosseno de x dx. Aqui, novamente, eu vou aplicar a propriedade, que é a integral de uma constante vezes a função. Então, é a constante. Eu vou colocar, então, aqui fora, vezes a função. E aí, eu recaí na integral da potência aqui, certo? Quanto vai dar, gente, a integral de x²? Isso, porque a gente está fazendo a operação inversa da derivação na derivada. Na potência, a gente multiplica pelo expoente e subtrai uma unidade. Então, eu vou fazer o contrário do que eu fiz, né? O subtrair eu vou somar, tá? E o multiplicar aqui eu vou dividir. Então, vai ficar x² sobre 3, tá? E aqui, qual é a função que quando eu derivo vai dar cosseno mais o seno de x, tá? Então, eu encontrei uma primitiva dessa função, uma função que quando eu derivo vai dar esta daqui. O teorema fundamental do cálculo me diz que a integral definida é só eu calcular esta, tá? Nos limites de integração. Aqui dá 2x² mais seno de x. Portanto, a função lá de 0 a π 6x² mais cosseno de x dx vai ser essa função que eu vou calcular. 2x² mais seno de x. Vou representar assim, colocar aqui, olha, vai ser calculada no intervalo que vai de 0 a π. E substituir agora a variável pelos valores. 2π². Era o quadrado aqui, então, aqui é o cubo, para cá já... Perdão, gente, já virou quadrado aqui. É o cubo. Ah, não, esse aqui eu estou copiando dali. É aqui. 2x² mais seno de x. Tá? E aí eu vou substituir aqui, vai ficar o cubo
mais seno de π, menos, aí eu vou pegar a função e vou aplicar agora em zero, K2 zero ao cubo, mais seno de zero. E aqui seno de π vai dar zero, seno de zero dá zero, aqui vai dar zero, vai ficar só 2π ao cubo. Ok? Então, isso que é o teorema fundamental do cálculo. Acha uma primitiva, aplica a primitiva no limite de integração, faz a diferença, limite superior menos o inferior. Integral definida, integral indefinida, tá? Agora vamos falar das integrais múltiplas, ou seja, agora de funções de duas variáveis. Para começar. Primeiro vamos falar das integrais parciais, tá? Processo análogo ao que a gente fez para a derivação parcial, tá? Lembrando que quando a gente tem uma função de duas variáveis, de uma função f em x e y, a gente aplicou as derivadas parciais em que eu enxergo isso como uma função de uma só variável, então eu posso olhar o y como uma constante, derivar essa função parcialmente em relação a x, né? E posso olhar o x como sendo uma constante, enxergá-la como uma função de y, derivar parcialmente em relação a y, tá? Então, isso aqui são as derivadas. Então, eu posso também fazer o processo inverso, tá? Que é, eu vou calcular a integral parcial, tá? Eu tenho aqui uma função que é de duas variáveis e quero calcular a derivada parcial em relação a apenas uma variável. Então, eu olho para a função como se fosse função de uma só variável. Então, olha aqui. Vamos aqui ao slide. Olha esta notação. O que ela significa, tá? Você tem uma função de duas variáveis e você está calculando a integral definida de C a D da função, mas dy aqui, tá? Isso significa que eu tenho que integrar essa função olhando ela como uma função da variável y, tá? Vendo o x como se fosse uma constante. Ou seja, eu tenho que buscar uma primitiva. O que vai ser uma primitiva? Uma função de duas variáveis, que quando eu derivar parcialmente em relação a y, vai dar a função que está no integrando, tá? E aí, pelo teorema fundamental do cálculo, essa integral definida vai ser esta primitiva aplicada no limite de integração. Só tenho que observar que quem é que eu vou substituir aqui pelo limite de integração? É o y, tá? Já que eu estou olhando como uma função da variável y. Tá claro isso aí, gente? Sim ou não? Vocês vão dizer, eu nem sabia que era tão fácil isso. Pois é. Mas é. Então, vamos calcular essa daqui. A gente quer calcular a integral que vai de menos 1 a 1 da função 3y ao quadrado menos x quadrado mais 2 dy. Tá? Então, se eu olhar aqui no integrando, eu tenho uma função que aparece x e aparece y nas duas variáveis. Mas aqui está pedindo para eu calcular na variável y. Então, dy aqui. Então, esquece, o que tem em x aqui vai funcionar como constante, tá? Então, eu tenho que... Primeiro passo, já que é uma integral definida, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que encontrar uma função de duas variáveis que quando eu derivo em relação a y vai dar isso aqui, tá? Então, eu quero encontrar uma primitiva da função f de x, y aqui, tá? Vai ser uma primitiva dessa função, uma função que quando eu derivo em relação a y vai dar essa aqui. Vou escrever assim aqui, vou passar aqui para trás um negativo. Então, vou calcular a operação de antiderivação dessa função aqui. É a integral de uma soma, que é a soma das integrais, ok?
Tá? Então, eu vou integrar a primeira parcela, depois a segunda parcela, e eu vou integrar essa primeira parcela aqui, a constante vai ficar fora, y² dy, mais, tá? E aí eu vou integrar essa segunda parcela aqui. Tudo isso é uma constante, não é, gente? Em relação a y. Então, eu já vou colocar para fora da integral. A propriedade aqui vai ficar 2 menos x². E a integral vai ficar aqui. Colocar 1 aqui para destacar. Pronto. É isso aqui que eu estou integrando em relação a y. E agora ficou a integral da potência. Tá? A regra da potência vai ficar 3y² sobre 3, mais, vou repetir a constante, menos x², e a integral de 1, quanto é a integral de 1 dy? Y, né? As y. Tá? Pronto, eu já achei uma função que quando eu derivar parcialmente em relação a y vai dar essa função aqui que está no integrando. Tá? Pelo teorema fundamental do cálculo, agora, essa integral definida vai ser aplicar essa função aqui no limite de integração. Vou aplicar essa função x1, o y vai ser substituído por 1, menos ela calculado, y substituído por menos 1. Tá? Então, a integral aqui, que a gente está querendo calcular, 3y² menos x² mais 2 dy vai ser a função que a gente encontrou, dá para simplificar aqui, né? Vou escrevê-la aqui, y³ mais 2 menos x² y. E a gente vai aplicar agora nos limites de integração, menos 1, e a substituição vai ser feita no y, tá? Então, onde tem y, vamos substituir por 1, vai ficar 1 mais 2 menos x², menos a função calculada em menos 1, que vai ficar menos 1 elevado ao cubo, mais 2 vezes x² vezes menos 1. Tá? É só fazer as continhas agora aqui. Aqui, menos 1 ao cubo vai ficar menos 1, com menos daqui vai ficar mais. Aí eu tenho 1 aqui e 1 aqui. Portanto, vai ficar 2. Mais, esse valor aqui vai ficar positivo, aqui vai ficar menos, com menos vai ficar mais. Então, a gente vai ter duas parcelas dessa aqui, né? As duas vezes 2 menos x². Tá? Vai ficar 2 vezes 2, 4, com 2, 6, menos 2x². Tá? Então, esse é o resultado dessa integral parcial. Tá? Observa que a gente tinha aqui uma função em x e y, integramos parcialmente em relação a y, e aí o que a gente obteve aqui? Uma função que em x, tá? A variável aqui presente, aqui eu posso chamar o que? Uma AX, uma função em x. Tá? Porque o que havia de y foi substituído pelo valor constante aqui. Deixa eu anotar aqui essa função, a gente vai já precisar dela aqui. Menos 1 a 1, resultado aqui que deu 3y² menos x² mais 2. Deu 6 menos 2x². Ok, gente? Tranquilo, tá entendido isso aí, tá? Tá ou não? Tá, claro. Vocês parecem que não estão com vontade de dizer que está entendido. Então, vamos fazer essa aí. A gente só entende fazendo, gente. Bora fazer. Quero calcular. Bora, Bernardo. Está com sono hoje, Bernardo. A integral parcial, tá? Relação a y, de 0 a π sobre 4. X secante ao quadrado de y dy.
0 a π sobre 4, x secante ao quadrado de y. Quero derivar em relação a y. Primeiro passo, achar uma primitiva, tá? Muito bem, achar uma primitiva desta aqui, ou seja, uma função que quando eu derive em relação a y, vai dar exatamente isso aqui. Então, eu vou calcular, achar uma primitiva dessa função. E integrar parcialmente dy, tá? Então, o que não é y aí é constante, portanto, posso aplicar a propriedade integral de uma constante vezes a função é a constante vezes a integral da função. E aí é uma primitiva imediata. Qual é a função que quando você deriva da secante ao quadrado? É a tangente, então vai ficar x, tangente de y. Pronto, eu já encontrei uma primitiva e agora, usando o teorema fundamental do cálculo, esse valor vai ser essa primitiva calculada no limite de integração de 0 a π sobre 4 fica x tangente de y e o y, né, a gente vai aplicar aqui no limite de integração. Então, eu vou colocar o x aqui, vai ficar tangente de 45, que é 1, menos a tangente de 0, que é 0. Então, vai ficar simplesmente x, tá? Então, observa que a gente tinha uma função de duas variáveis. Quando integrou parcialmente em relação a y, no final a gente obteve alguma coisa que fica dependendo do x. É uma função de x aqui. É um AX, tá? Para cada x, agora eu ia obter um valor diferente, uma função de x. Então, vou guardar isso aqui. Integral que vai de 0 a π sobre 4. Da x. Tá, e aí eu posso ter a mesma coisa com relação a outra variável, tá, gente? Então, esta notação aqui é uma função de duas variáveis, e agora eu vou calcular a integral definida em relação à variável x, tá? Então, isso me diz que eu devo calcular essa integral como se fosse função de uma só variável, olhando ela como uma função da variável x e vendo y como se fosse uma constante, tá? Então, eu devo buscar uma função. O que é uma primitiva? É uma função de duas variáveis que, quando eu derivar parcialmente em relação a x, eu obtenho a função no integrando. Encontrando essa função, eu aplico nos limites de integração, observando que agora a variável que vai ser substituída é o x, tá? E aí, quando eu faço isso, eu obtenho uma função em y, tá? O resultado disso vai ser uma expressão que vai estar sempre em função de y, portanto, uma função de y. Vamos calcular essa aí. Agora, eu quero calcular, integrar parcialmente em relação a x. Então, a integral que vai de menos 1 a 1. 1 mais e elevado a x, seno de y, variável de integração é o x. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, basta eu encontrar uma primitiva da função, uma função que, quando eu derivo, tá, em relação a x, vai dar essa função que está aqui, e aí eu aplico essa função nos limites de integração. Então, primeiro eu vou encontrar a primitiva da função 1 mais e elevado a x, seno de y. Integral de uma soma das integrais, né? A integral da primeira vai ficar a integral de 1 dx.
Aqui eu estou integrando em relação a x, portanto, seno de y é constante, tá? Posso colocar fora da integral. É a constante vezes a integral da função. E vai ficar elevado a x dx. Integral de 1 em relação a x vai dar o x, mais, repito aqui a constante, seno de y. Primitiva imediata, integral de e elevado a x, é o próprio e elevado a x. Pronto, encontramos aqui, tá, uma primitiva dessa função, e é só aplicar agora nos limites de integração. Mais e elevado a x, seno de y. Eu vou pegar a função que a gente encontrou, seno de y e elevado a x. Então, vou aplicar essa função em 1 e aplicar essa função em menos 1. Lembrando que ela é uma função de x. Então, aqui vai ficar, x vai ficar 1 aqui, mais seno de y, e elevado a 1 vai ficar o e, menos, agora vai ser substituído por menos 1, mais seno de y, e elevado a menos 1. Tá? E a gente não vai poder fazer mais muita coisa aqui, a não ser arrumar. Menos com menos vai ficar mais, vai ficar 2. Aqui eu tenho seno de y vou colocar em evidência. E vai ficar o e aqui, e menos 1 sobre e, tá? Que observa que agora, que a gente calculou parcialmente em relação a x, o resultado, ele fica em função de y, tá? A variável que está aqui, agora a gente obteve aqui uma função de y. Quando integra parcialmente em relação a x, fica sendo uma função de y. Então, olha só, como eu falei, cada vez que você deriva parcialmente em relação a y, o resultado vai ficar sempre dependendo de x, tá? É uma função de x. Vamos chamar essa função de ax, tá? Então, no caso aqui, chamar essa função de a, dar um nome para ela. Então, o que ela faz? Para cada valor de x, ela vai calcular essa integral aqui, que vai dar esse resultado, e substitui aqui, pega um valor específico no domínio da função. Quanto vai valer isso aqui? É só aplicar agora o valor de x, vai dar um número, tá? Eu só vou olhar essa regra dessa função, essa integral aí. Tá claro isso aí? Tá? É simplesmente uma função, a regra dela é a integral, uma integral parcial, ok? Mas aí eu quero saber o seguinte. Peguei um valor no domínio dessa função, peguei um x0, por exemplo. Valor fixado aqui, tá? E aí, então, o a de x0 vai ser isso aqui, né? Como se eu pegasse aqui, gente. Eu agora vou aqui no domínio da função e vou calcular quanto vale o a de 1, tá? Eu vou pegar a regra aqui e substituir. 6 menos 2 vai dar 4. O que esse 4 representa? Ou seja, isso aqui, olha. Aqui, olha, o que isso aqui está representando? Essa função ax aqui, o que ela está medindo? Geometricamente, o que ela está medindo? É a área da função. Porque lembra que isso daí é exatamente a integral, né? A integral definida, ela mede uma área, tá? Agora, que área é essa que ela está medindo? Ela representa a área da função naquele intervalo. É isso aqui, gente, que a gente tinha lá, ó. A gente tem uma função de duas variáveis. Pegou aqui um intervalo de C a D em relação a y. Isso dá uma função de x.
Então, para cada x, essa função retorna esse número aqui. Peguei um valor específico aqui, AX0. Isso aqui está medindo uma área. Que área é essa que ela está medindo? F de x0. F de x0y dy, tá? É uma integral definida. A integral definida vai medir a área, se a função for positiva. Se a função for negativa, é a área menos, né? Mas que área é essa que ela está medindo aqui? Olha para essa função e de quantas vezes vocês já cruzaram com ela na vida de vocês. Função de duas variáveis em que eu pego uma das variáveis e fixo. O que eu estou fazendo aí? A gente está fazendo aquela secção com o plano, certo? Então, ele está medindo a área daquela secção que está entre a curva, porque lembra que quando você faz a secção, fica sendo uma curva. Então, ele está medindo a área que está entre a curva. Você tinha aqui uma superfície. Vou já mostrar ali, mas... Aí, a hora que a gente pega este plano, a gente está fazendo o plano aqui, secciona, ele tem uma curva aqui. E aí, ele está medindo essa área aqui, tá? Limitada acima pela curva, nas laterais, tá? Por esse limite aqui de integração, e o plano de x, tá? Então, é a área da secção transversal que está sendo medida aí. Para cada valor de x, ele vai medir a área da secção transversal. Vou ver aqui tá? Tenho aqui uma função de duas variáveis, que é uma superfície. Aí eu pego um x específico. Então, peguei um x aqui. Estou fazendo a secção da superfície com o plano. Isso aqui vai dar uma curva, tá? Lembra que é quando a gente encontrou essa curva aqui, tá? E aí, a integral está medindo essa área aqui, que ficou, vou tirar agora aqui, que, portanto, é um problema lá de cálculo 1. Eu tirei a superfície aqui. Olha só aqui, voltei para o plano, tá, gente? Só que esse plano aqui é o plano lá, x igual a x0. E aí tem os limites, limite inferior, limite à direita e à esquerda, que são intervalos de integração, tá? Então, essa função AX aqui, para cada valor, tá, que você especifica, ele está medindo a área dessa região aqui, olha, limitada por essas 4 curvas acima, tá? Pela a secção transversal, nas laterais pelas as retas verticais aqui determinadas pelos limites de integração, e abaixo pelo plano XY. Tá? Então, esse AX aí, gravem isso aí, porque daqui a pouco a gente vai precisar dele. Ele está medindo a área de cada seção. Para cada valor que eu pego para X, tá? É um plano que está seccionando a superfície e ele está calculando a área. Esse número me dá essa área que está sendo calculada. Vamos ver aqui o slide. Olhem bem para essa função aí. Ela é uma função de x, tá? Função de uma variável, certo? A x não é a função de uma variável agora? Tá? A única particularidade dela que pode parecer assim que assuste a gente é porque a regra dela é uma função definida, mas tudo bem. Ela é uma função de uma variável. E eu não posso calcular a integral dela? Posso. Então, isso que eu vou fazer, eu vou calcular a integral desta função. Pego um limite de integração e quero calcular a integral dessa função. Integral definida, tá? Então, qual é uma função de uma variável? Eu posso calcular a integral dela num intervalo que vai de A a B, tá? Agora, eu vou pegar isso aqui, eu só vou substituir, mas quem é a x? A regra dela nessa é integral, tá? Então, eu vou repetir esse símbolo da integral primeiro, e aqui entre colchetes eu estou só substituindo a x pela definição. Aí, eu fiquei com uma integral de uma integral, tá? Em geral, omite-se esses colchetes e simplesmente expressa dessa maneira, tá? Aí você tem uma integral iterada, você tem uma repetição de integrais. Mas é simplesmente, calculei uma integral e depois o resultado dá uma função e eu calculo a integral dessa outra função, tá?
Eu posso também ter no outro sentido, né? Quando eu definir a função aqui, ó. Primeiro, eu derivei em relação a x, o resultado disso deu uma função em y, que é essa aqui, e aí eu posso calcular a integral dessa função, tá? No intervalo de integração. Aí isso aqui vai ser, se eu substituir o b, y pela regra, fica assim, tá? Então, é integral de integral. Omitindo os colchetes, a gente tem essa integral iterada. Ok? Tá claro isso aí, gente? Ou tá muito escuro? É claro, e vai ficar mais claro ainda se a gente fizer uns exemplos aqui. Para a gente se familiarizar, fazer logo amizade com isso aí. Observa bem que, tá, nesta simbologia, a integral ela é sempre feita de dentro para fora. Então, primeiro a gente calcula a integral mais interna, que era aquela x, aquele by que a gente já tinha calculado, tá? E o resultado coloca-se aqui e aí calcula a segunda integral. Tá? Nesta ordem aqui, olha, também eu vou calcular a primeira integral mais interna aqui. Agora é em relação a x e o resultado eu calculo em relação a y. Aqui em cima, primeiro em relação a y, depois em relação a x. Vamos fazer esse exemplo aqui? Calcular a integral iterada de menos 1 a 1, de menos 1 a 1, aguenta só um pouquinho aí o slide, de 3y ao quadrado, menos x ao quadrado mais 2. Ordem de integração em relação a y, em relação a x. Tá? Simples assim, eu só vou ter que calcular duas integrais. A ordem é sempre a integral mais interna, então vou calcular esta integral aqui. Tá? Primeiro eu vou calcular, então, a integral parcial de menos 1 a 1, 3y ao quadrado menos x ao quadrado mais 2, em relação a y. Tá? Já esta bem aqui, já fizemos esse cálculo aqui, tá? Então, vou já pegar o resultado que a gente já fez, dá 6 menos 2x ao quadrado. Então, o resultado disso aqui dá 6 menos 2x ao quadrado. Tá? E aí, a segunda integral, agora eu vou calcular a integral desta função que foi obtida aqui, né? Primeiro, então, agora eu vou calcular a integral de menos 1 a 1. Resultado disto aqui, então, deu isso aqui. 6 menos 2x ao quadrado. E é ela agora que eu vou calcular. Integral de uma variável só. 6 menos 2x ao quadrado em relação à variável x. Tá? E aí, pelo teorema fundamental do cálculo, eu tenho que achar uma primitiva desta e aplicar a primitiva no limite de integração. Então, a gente vai fazer aqui, calcular a primitiva desta. Em relação a x, vai ficar 6x menos, aqui vai ficar x ao cubo sobre 3, né? Menos 2x ao cubo sobre 3. E aí, a gente vai aplicar esta nos limites de integração, que vai de menos 1 a 1. Que vai ficar 6, quando eu substituir x por 1, vai ficar 6, menos 2 terços, menos, e quando eu substituir por menos 1, vai ficar menos 6, que dá menos aqui. Aqui, olha, vai ficar menos 1 ao cubo, que dá menos, com menos daqui vai dar mais, né? Mais 2 terços, tá? Menos o menos daqui com menos daqui. E isso aqui vai dar, vai ficar 6 menos com menos vai ficar mais, vai ficar 12. E aqui vai ficar menos, né? Então, menos 4 terços. Tá? Que vai ficar 36 menos 4, que vai dar 32. 32 terços, tá? Agora, veja que a gente deu um número, um valor
o valor numérico para o resultado. Ok? Então, calculamos primeiro, começa de dentro para fora, integral mais interna, em relação à variável, vai ficar uma função em x, e aí calculamos a integral de fora, que é o resultado que a gente encontra, que agora é uma função de uma só variável. Ok? Simples assim. E aí a gente quer calcular agora, e se eu trocar a ordem de integração? Então, agora a gente quer calcular a integral. Primeiro, em relação a x, é a mesma função, mas vamos mudar a ordem de integração. Primeiro, a gente quer calcular em relação a x, olha lá, trocou, em relação a y, né? Aqui não mudou porque os valores são iguais. Então, agora a gente quer calcular assim. Integral que vai de menos 1 a 1. Integral que vai de menos 1 a 1. 3y ao quadrado menos x ao quadrado mais 2. E agora, a gente primeiro vai calcular em relação a x, depois em relação a y. Agora ainda não tem pronto, né, em relação à primeira, tá? Então, no primeiro passo é calcular a integral de dentro, que é uma integral parcial. Três y ao quadrado menos x ao quadrado mais 2. A variável de integração é x, tá? Então, a gente vai encontrar uma primitiva, uma função que quando deriva em relação a x vai dar essa daqui. Eu vou calcular a integral da soma, a soma das integrais. Juntar esta parcela com esta aqui. Deixa eu escrever aqui, gente. 3y ao quadrado mais 2 dx mais, vou abrir aqui duas parcelas, tá? Esse menos já vou colocar aqui fora, integral de x ao quadrado dx, tá? Soma das integrais. Aqui é uma constante em relação, devia ter colocado lá de fora. Vou colocar assim. Dx. A integral, então, vai ficar, repete a constante. Integral de dx vai dar x. E aqui vai ficar menos x ao cubo sobre 3. Tá? Então, essa é a primeira integral. Agora, a gente vai aplicar aqui nos limites de integração, que vai de menos 1 a 1. E quando calcula, então vai ficar 3y ao quadrado mais 2. O x está valendo 1. Menos 1 ao cubo. É a primeira parcela, tá? E agora, quando eu substituo por menos 1, vai ficar 3y ao quadrado mais 2. O x está valendo menos 1 aqui. E aqui vai ficar menos 1 ao cubo, dá menos 1, com menos daqui vai ficar mais 1/3. Vamos acompanhando aí os cálculos, gente. Eu tenho essa parcela aqui, eu tenho uma parcela análoga aqui, que vai ficar menos, com menos vai ficar mais. Então, eu vou ter duas vezes essa parcelinha aqui. 2 vezes 3y ao quadrado mais 2. Aqui eu tenho menos 1/3, e aqui também eu vou ter menos 1/3, eu vou ter menos 2/3. Então, aqui vai ficar 6y ao quadrado. Aqui vai ficar 4. 12 menos 2, 10/3. Acho que é 10/3, né, gente? Que vai ficar, cadê?
4 menos 2 terços, tá? 4 vezes 3, 12. 12 menos 2 dá 10 terços. Então, essa é a primeira integral que a gente obtém. Aí, volta aqui, agora eu vou calcular essa integral em relação a y, ok? Então, a segunda integral, a gente vai calcular de menos 1 a 1. A integral que a gente acabou de encontrar, 6y ao quadrado, ao cubo, mais 10 terços. 10 terços, que a gente vai derivar em relação a y. Integral da soma, a soma das integrais, vou achar a primitiva dela, vai ficar 6, aqui a primeira, 6y ao cubo, regra da potência, dividido por 3, constante, 10 terços de y, e a gente vai aplicar no limite de integração de menos 1 a 1. Aqui o resultado, eu quero guardar esse resultado aqui. Aí, substituindo, aqui vai dar 2, né? Fica 2. 2. O y está valendo 1 ao cubo, mais 10 terços, vezes 1, menos 1. Então, vai ficar 2 vezes menos 1 ao cubo. E aqui, menos 10 terços. Fica 2 aqui, vai ficar menos 2 aqui, com menos vai ficar mais, vai ficar 4. 10 terços, menos com menos, mais 10 terços, 20 terços. 3 vezes 4, 12, com 20, 32 terços, tá? Sim? Veja que obtivemos o mesmo resultado, né? Aqui nós fizemos primeiro em relação a y, em relação a x, depois em relação a x, em relação a y. Uma trabalheira toda, mas deu o mesmo resultado, tá? Será que isso aqui sempre acontece? Tranquilo, gente? Tá? Ok? Perguntas? Tá ok? Então, vamos fazer essa outra aí. Queremos calcular, eu acho que eu vou fazer uma, vocês fazem a outra, né? Eu vou fazer essa que já tem ali um pedaço dela calculado. Vocês vão fazer a outra, que não tem nenhum pedaço calculado. Queremos calcular aqui nas duas ordens de integração, tá? Então, o que significa essa primeira? Vou calcular, vou passar por aqui. Pode ser que tenha alguém olhando ali. Primeiro é para eu calcular a integral que vai de 0 a 2, a integral que vai de 0 a π sobre 4, de x secante ao quadrado de y. Agora, a ordem de integração. Primeira calcula em relação a y, depois em relação a x. Então, aqui no primeiro momento, eu vou calcular a integral mais interna, e ela é uma integral parcial em relação a y, de 0 a π sobre 4, x secante ao quadrado de y, dy. Já calculamos na aula de hoje essa função, deu x, então a gente já tem esse resultado aqui. E agora vamos calcular em relação esse resultado em relação a x, tem integral que vai de 0 a 2, de x, dx, que vai ficar x quadrado sobre 2, e a gente vai aplicar nos limites que vai de 0 a 2.
Quando x vale 2, vai ficar 4, dividido por 2 vai dar 2. Quando x vale 0, vai ficar 0, né? Então, o resultado nessa ordem aqui dá 2. É um valor numérico, né? No outro sentido, ou seja, mudando a ordem de integração, aí a gente quer calcular integral que vai de 0 a π sobre 4, integral que vai de 0 a 2, x secante ao quadrado de y, dx dy. Olha, gente, é importante você observar, estou mudando aqui a ordem de integração e tem que fazer as mudanças aqui no correspondente. No anterior era o mesmo, não faz diferença, mas não é só mudar aqui, tem que ver os limites de integração correspondentes. Tá? Então, primeira integral que a gente vai calcular, integral mais interna, é uma integral em relação a x secante ao quadrado de y dx. Então, secante ao quadrado de y é constante, sai a constante. E aí a integral é a integral de x, certo? Que vai ficar x quadrado sobre 2, ok? X quadrado sobre 2. Vamos aplicar esta no limite de integração que vai de 0 a 2. Tá? Então, quando eu substituir, vai ficar aqui secante, vou repetir aqui a constante, e a gente vai aplicar o x em 2, vai ficar 4, dividido por 2 vai ficar 2, menos quando aplica no limite inferior dá 0. Então, fica 2 secante ao quadrado de y. E agora vamos calcular a integral mais, a integral de fora, mais externa, que é a integral que vai de 0 a π sobre 4, da função que acabamos de encontrar, 2 secante ao quadrado de y dy. É uma primitiva imediata, né, que dá tangente de y, que a gente vai calcular, aplicar nos limites de integração. Tá? E aí vai ficar 2 tangente de π sobre 4 menos tangente de 0. Tangente de 45 é 1, de 0 é 0, então vai ficar 2 vezes 1. 2 deu também o mesmo resultado, independente da ordem de integração. Dx dy. Aí, olha, a gente tem aqui, quando é que isso acontece? Quando é que vai dar sempre igual? O que a função tem que ser? Aliás, a gente garante, não está dizendo que não tem outras garantias, é o seguinte, se a função é contínua, tá, no intervalo de integração, então as integrais, tá, iteradas, elas dão o mesmo valor independente da ordem de integração. Tá? Então, a função contínua tem essa propriedade. Assim, lembra que também, se a função era contínua, as derivadas parciais de segunda ordem existem, são funções contínuas, também vale, né? Você derivar parcialmente em relação a x e a y vai dar a mesma coisa que em relação a y e a x, tá? Então, também vale. Então, se a função é contínua, no intervalo que você está integrando, a ordem de integração, ela vai ser sempre a mesma. Bom, e aí a gente quer falar agora de integral dupla, tá? Então, essas integrais iteradas, você vai calcular parcialmente uma integral, e a integral de integral, tá? No primeiro momento, você está calculando uma integral de uma função de 2, e ela se torna uma função de uma só variável, no segundo momento já é uma função de uma só variável, tá? E o que são as integrais duplas? Para a integral dupla, a gente vai fazer o mesmo problema do cálculo da área, agora para o cálculo de volume. Então, olha só. Vou ver aqui o slide. Vamos considerar que eu tenho agora uma função de 2 variáveis, tá? E ela é positiva num retângulo.
lembram dessa notação, né, gente, de retângulo aí, que falamos na aula passada? Eixo do x vai de A até B, eixo do y vai de C a D, tá? E aí, vamos dar uma olhada aqui para esse conjunto S. O que é S? Olha aqui. S é o conjunto formado por todos os pontos do espaço para os quais o x e o y estão no retângulo, tá? Então está no domínio da função, e o z, que é a terceira coordenada, ele está acima do plano xy, porque ele é maior ou igual que zero, e está abaixo do gráfico da função. Fizeram aí a imaginação mental do que é isso, esse conjunto S? Vamos colocar aqui, ó. Por exemplo, tenho aqui uma função, tá, de duas variáveis, gráfico é uma superfície. Agora eu vou pegar apenas uma parte do domínio, pegar aqui um retângulo, lá na base. E aí eu vou pegar apenas, tá, a parte da superfície que está acima desse retângulo. Então fica sendo isso aqui, tá? Então, eu estou pegando apenas a imagem que corresponde ao retângulo que eu peguei lá na base, tá? Agora, imagina que você tem um sólido formado, embaixo, ele é limitado por esse retângulo, em cima, ele é limitado pelo gráfico da função, tá? E nas laterais por planos aqui, que estão passando aqui no retângulo, tá? É isso que a gente descreveu naquele conjunto. Todos os pontos do espaço em que o x e o y estão na base, aqui no retângulo, e o z está aqui na imagem da função. Tá? É um sólido, e qual é o objetivo? Calcular o volume desse sólido. O sólido está aqui, tá? Base é o retângulo, parte de cima é a superfície. Qual foi a ideia de calcular o volume desse retângulo? A mesma que se tem para calcular a área. Quais são os sólidos que se sabe calcular volume facilmente? Tudo a gente está pegando uns complicados, Bernardo. Os mais simples. Caixa retangular, né? Paralelepípedo. Todo mundo sabe que a área da base, que é a área de um retângulo, e a altura. É o mais simples possível. Então, foi exatamente porque ele é um matemático mais evoluído, mais sofisticado, né? Esses matemáticos, pelo mais simples, vamos aqui o básico, o arroz com feijão mesmo. Então, vamos calcular o volume desse sólido usando volume de caixas retangulares, paralelepípedo, que é área da base vezes a altura. E aí, qual foi a estratégia? A mesma que se usou para a área, tá? Então, é formar aqui caixas retangulares, paralelepípedos aqui. A esse aqui a gente sabe calcular o volume, né? Qual é o volume? É a área da base vezes a altura aqui. E a área da base, a área do retângulo, também a gente sabe calcular, tá? Então, qual é a ideia mesma da área? A diferença agora, gente, que a área, ela é um subconjunto do R2. Então, a princípio, vamos considerar que seja um retângulo. Depois a gente expande para uma região qualquer, tá? Então, quando era a área de uma superfície, a gente tinha aqui o domínio só um subconjunto de R. Agora eu tenho esse retângulo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vai no intervalo. A gente falou assim que a gente tem um retângulo, que o x vai de A a B, e o y vai de um valor C a um valor D. Tá? Então, a gente tirar esse retângulo aqui não necessariamente ele está aqui na origem. Então, aqui eu tenho de A a B, domínio da função, estamos falando domínio. Aqui de um C a D. Tá? Então, o domínio da função é que é esse retângulo. Então, a gente pega a parte correspondente do eixo do x e faz a mesma coisa. Divide
em uma quantidade de pedaços aqui. M, vamos chamar de M. Então, vou dividir isso aqui em M pedaços. Como é que eu faço essa divisão? Eu quero que todos eles tenham o mesmo tamanho. Então, vou chamar este tamanho de ΔX. Quem vai ser o ΔX? É o todo, que mede B menos A, dividido pelo número de pedaços que eu vou fazer, que eu vou chamar de M, tá? E aí eu vou fazer a mesma coisa agora, é o único acréscimo que tem mais um eixo. Então, eu repito a mesma coisa, vou aqui nesse eixo, vou dividir este pedaço, esse comprimento aqui, em uma quantidade finita de pedaços, N, por exemplo. Cada pedacinho desse aqui vai ter um comprimento, que eu vou chamar de ΔY. O que é? Quanto vale este comprimento? É o todo dividido pelo número, né, de pedaços que eu vou formar. Então, o todo vale quanto? D menos C. D menos C eu vou dividir por N pedaços, tá? Na hora que eu faço isso, o que aconteceu? Eu peguei o retângulo que eu tinha e dividi em subretângulos agora. Tá? Agora eu fiquei com M vezes N subretângulos, tá? E aí, cada retângulo desse aqui, quanto mede essa areazinha aqui, gente? Quanto está medindo a área de cada subretângulo aí? ΔX vezes ΔY, né? Porque é exatamente o produto das dimensões, tá? A área de cada retângulo. E a ideia é exatamente análoga da área. O que que se fez? Em cada retângulo desse aqui, você escolhe um ponto arbitrário e calcula a imagem da função por esse ponto. Vai cair lá na superfície, tá? E aí você forma um paralelepípedo. A área desse paralelepípedo vai ser... A área não, agora é volume, tá? Chamar aqui de V e J. O volume de cada um dos paralelepípedos vai ser a área da base, que é o ΔX vezes o ΔY, vezes a altura, que é a função aplicada no ponto que eu escolhi. X, chamar aqui um XYJ, tá? Com isso, eu vou ter para cada retângulozinho um paralelepípedo, tá? Imagina aí, Dora, a área, você tinha retângulos, agora você tem paralelepípedos, né? E aí a ideia é que eu somo a área de todos os paralelepípedos que foram encontrados aqui, tá? E aí assume-se que o volume, ele pode ser aproximado pelo volume desses paralelepípedos, tá? Então, descrevendo aqui a estratégia usada, você pega um intervalo AB e divide em M subintervalos, todos de mesmo comprimento. Faz a mesma coisa com o intervalo no eixo do Y. Forma, então, os retângulos, que eu chamei de RJ. A área de cada um desses retângulos vai ser o quê? O ΔX vezes o ΔY. E aí, em cada subretângulo, escolhe um ponto aleatório, chamado de ponto de amostragem, e calcula a altura do retângulo, a imagem da função por esse ponto, tá? Daqui o volume do paralelepípedo. E aí soma esses volumes, tá? Então eu somei aqui, veja que eu tenho uma soma de parênteses aqui. Cada parêntese, por sua vez, é uma outra soma, tá? Então, soma de somas, a gente tem uma soma dupla aí, tá? O I, que é o índice que eu peguei no eixo do X, o J que eu peguei no eixo do Y, tá? E aí, a soma desses paralelepípedos, tá? É uma soma dupla, vai ser usada para aproximar o volume do sólido que a gente está querendo, né? Que está em cima do retângulo e abaixo da superfície, tá? Esta aproximação vai ser tão melhor quanto maior for, menor for a largura aqui do ΔX, quanto menor for a largura do ΔY. Né? E como é que eu faço para que isso aqui seja infinitamente fino? Eu tomo M infinitamente grande e eu tomo N infinitamente grande, tá? Ou seja, a gente vai calcular o limite do somatório desses volumes quando o M e o N tende para o infinito. Nenhuma novidade, tudo exatamente igual ao que se fez para a área. Tá? Então, à medida que o M e o N tende para o infinito, a soma do volume dos paralelepípedos tende para o volume do sólido que a gente está querendo. E aí se define o volume, tá, do sólido como sendo o limite desse somatório quando o M e N tende para o infinito. Tá?
Essa soma é chamada soma dupla de Riemann, que agora eu tenho 2 índices aí na soma. E aí, olha, vem uma definição, tá? O limite dessa soma é definida como a integral dupla da função. A integral dupla, ela é o limite, tá? É o limite da soma. Então, como é que eu vou fazer para calcular essa integral dupla? Aquela notação que se usa, tá, gente? O Rzinho lá embaixo, o R está representando o quê? O retângulo em cima do qual você está calculando o volume. A base, né, do sólido que você está calculando o volume. Esse dA agora, ela está sendo calculado, tá? Em uma área, e ele é o limite, tá? Então, para calcular integral dupla, eu preciso calcular o limite. Aí, análogo ao teorema fundamental do cálculo, a gente tem um socorro, uma forma de calcular essa integral dupla, sem precisar calcular o limite da soma de Riemann, né? Da soma dupla. E a mesma coisa, tá, gente? Como a integral dupla ela é um limite, então esse limite pode existir, pode não existir. Quando o limite existe, a gente diz que a função é integrável. Caso contrário, ela não é integrável. Se a função é contínua, está garantido, então, que ela é integrável na região, tá? Então, função contínua, existe sempre aquele limite. E aí, agora vamos observar o seguinte. O volume do sólido aqui, ó, ele foi definido como a integral dupla, tá? É definição, o volume do sólido é aquela integral dupla. Por outro lado, eu tenho uma outra forma de calcular esse limite, que a gente aprendeu lá no cálculo 1. Leiam aí, ver se vocês lembram disso. Vou colocar aqui, deixa eu ver se eu sei desenhar aqui um. O que é isso aqui, gente? É um sólido, tá? Está colocado no eixo do X aqui. Se vocês lembram isso, que a gente dá em cálculo 1 uma forma de você calcular volume de sólido, tá? Por meio de integral simples, tá? Então, o teorema diz o seguinte: você tem um sólido que está sendo colocado, vai de um ponto A até um ponto B no eixo do X. Imagina aqui que isso aqui é um pão, tá? Um pão de forma. Tá? E aí eu quero calcular o volume desse pão de forma. Ele diz o seguinte: você pode pegar e seccionar aqui, cortar em pedaços, tá? Essa superfície. Que nem sempre é um desenho bonitinho, assim como o meu. Pode ser um sólido todo esquisito. E aí tu concordas que se eu pegar o volume desse pedaço, mais desse pedaço, mais desse pedaço, vai dar exatamente o volume do sólido todo? Essa aqui é a ideia aqui. E aí diz o seguinte: e o volume desse pedaço aqui, na hora que você você formou aqui um cilindro, tá? Que é essa aqui. Agora deixa eu pegar esse pedaço aqui de fora. Vamos imaginar que seja aqui um negócio assim, todo torto aqui. Esse pedaço aqui, você formou um cilindro. Isso aqui é a base do cilindro, tá? Aqui é a base. Isso aqui é a altura dele. E aí, qual vai ser o volume do cilindro? Área da base vezes a altura. Então eu vou somar tudo isso aqui, tá? E cada um deles, como é que é calculado? É a área da base vezes a altura, tá? Então, é o que esse teorema diz, usando esse raciocínio aí. Esse volume, que é feito por seções transversais, ele é a integral, tá? Que vai de A a B, aonde está o sólido, onde ele começa, onde ele termina, de AX. Mas quem é o AX? É a área, tá? A área de cada seção transversal. Agora, vamos ver se vocês recordam da aula de hoje. Eu não vou escrever, não. Vou procurar aqui no slide. Rapidinho aqui. A gente vai fazer a mesma coisa, então a gente tem um sólido, tá? No eixo do X ele vai de A a B e a gente quer calcular o volume pelo meio das seções transversais. A gente sabe que ele é integral da área,
tá? Da seção transversal. Mas na aula de hoje, falei isso aqui para vocês, tá? Olha isso aqui, gente. Quando eu tinha uma função de duas variáveis que a gente deriva em relação a y, ela fica sendo uma função de x, é a outra, tá? Lembra disso aqui que eu falei para vocês? O que que representa essa aqui, o ax? O que que representa essa integral aí, parcial em relação a y? Que ela está representando exatamente a área das seções transversais, né? Que você tem a superfície, cada vez que você faz um corte com um plano, você tem essa seção transversal. Então, no caso desse sólido aqui, então, recapitulando, o teorema que a gente acabou de por seção transversal disse que o volume desse sólido, você calcula assim, a integral que vai de A a B, da seção transversal aqui, tá? No caso do sólido, uma função de duas variáveis, isso aqui dx. Essa seção transversal, a gente sabe que ela é calculada assim, é a integral que vai de C a D, de f de xy, para cada x aqui, dy, tá? Então, eu sei como calcular isso aqui. Então, eu só vou substituir. Neste caso, vai ficar a integral que vai de A a B. E isto aqui é esta área que é calculada assim, integral que vai de C a D, de f de xy, aqui era dy e dx, tá? Então, usando o método das seções transversais, a gente conclui que o volume ele é dado pela integral iterada. Por outro lado, o volume é definido como sendo a integral dupla. F de xy no retângulo R, tá? Então, daqui eu concluo que esta integral dupla, ela vai ser igual à integral iterada, tá? Então, isso me dá uma maneira de calcular esta integral dupla sem que eu tenha que usar aquele limite da soma de rima. Ela é dada pela integral iterada. E mais, se a função é contínua, a ordem de integração aqui é irrelevante, tá? Tanto faz se eu calculo num lado ou no outro, ok? Então, voltando aqui, a gente conclui agora como é que eu posso calcular a integral dupla. Então, a gente tem um teorema, agora a gente pode ir aqui no slide, tá? Teorema conhecido como teorema de Fubini, que junta essas duas coisas e diz o seguinte, olha de novo, gente, a função contínua aqui. Se a função é contínua num retângulo fechado, então a integral dupla da função nesse retângulo, ela é igual às integrais iteradas. E nesse caso, as integrais iteradas, elas são iguais, tanto faz ser numa ordem ou noutra. E esta integral está calculando o volume do sólido, tá? Formado por esta superfície, tá? Que está abaixo da superfície, desde que ela seja uma função positiva. Ok? Vocês já estão com vontade de ir embora para casa? Mas não sem antes calcular o volume desse sólido, tá, gente? Afinal de quando a gente trabalhou para chegar na expressão que dá o volume do sólido. Então, a gente quer calcular o volume do sólido que fica abaixo do hiperboloide de equação z é igual a 3y ao quadrado menos x ao quadrado mais 2. E acima do retângulo, então, a região em que está o sólido a gente quer calcular o volume. Esse é aquele que eu já mostrei para vocês antes. É esse aqui, gente, o hiperboloide todo, tá? Todo não, né? Que tem limite para mostrar aqui. Aí agora a gente se restringiu aqui um retângulo, que era agora só nessa região aqui,
Então, o sólido que vai estar acima desse retângulo e abaixo desse pedaço aqui da superfície, tá? Então, simplesmente, qual é, tá? Eu sei que o volume aqui, o volume do sólido, ele é dado pela integral dupla, na região aqui de integração, da função sob a qual está o sólido que a gente está querendo calcular. Mas, tá? O teorema de Fubini me diz que essa integral dupla ela é calculada pela integral iterada. Né? Limite de integração aqui é o limite do x, aqui é o y. Então, o x vai de menos 1 a 1. O y vai de menos 1 a 1. E qual vai ser a função em questão, gente, que a gente vai ter que integrar? Aqui, tá? Vou chamar isso aqui f de xy, porque ela fica abaixo do paraboloide que tem essa equação aqui. Então, a gente vai integrar 3y ao quadrado menos x ao quadrado mais 2, tá? A ordem de integração, aqui são iguais, então eu não preciso me preocupar, a ordem de integração vai dar o mesmo resultado em relação a x ou em relação a y, tá? Então, esse volume é dado por essa integral dupla aí. Já calculamos isso hoje, né? Essa integral já foi calculada no início da aula, que deu não sei quanto aí, 32 ou 32 terços. 32 terços. Que foi calculada, calculando uma, depois calculando a outra. X, tá. Ainda dá tempo de calcular mais 3 volumes. E aí a gente pode ir para casa. Vamos calcular o volume do sólido delimitado pela superfície. Então, tem uma função de duas variáveis. O gráfico é uma superfície. E aí ele tem os planos. Z igual a 0. Que plano é esse? O plano XY. Tá? Ele vai estar acima do plano XY. Aqui a superfície, aqui o plano XY. E nas laterais tem o plano X igual a 0. X igual a 2, tá? Limitando aqui na e y igual a 0 e y igual a π sobre 4. Deixa eu ver se tem aqui essa. Aqui essa superfície, tá, gente? Bem estranha, né? A superfície, ela é cheia de vai lá, vem cá, tá? Mas a gente vai fazer pegar apenas no domínio um pedaço, tá? Então, pegou só esse retângulozinho, tá? O x está entre 0 e 2, o y 0 e π sobre 4. E aí, olha só esse pedaço da superfície. Agora, imagina um sólido formado aqui, tá? Então, ele está limitado lateralmente, passa um plano aqui fechando, outro plano do outro lado, outro plano aqui na frente, e aí formou um sólido, a gente quer calcular o volume do sólido formado. Algum problema para vocês isso aí? Sim ou não? A função em questão, a gente sabe, vai ser a função f de xy, que é o z igual a f de xy, que é, dá para ver o slide lá, x, acho que é x, secante ao quadrado de y, região de integração, olha, por um lado tem o plano x igual a 0, então vai de 0 até x igual a 2. No eixo do y tem um plano y igual a 0 passando e o outro y igual a π sobre 4. E aí o volume desse sólido, ele é a integral dupla da função, calculado na região de integração, que é o R aqui, tá?
mas o teorema de Fubini me diz que essa integral dupla é calculada pela integral iterada. As integrais iteradas, x, vai colocar aqui o x de 0 a 2, o y vai de 0 a π sobre 4, a função x secante ao quadrado de y, coloquei aqui os limites em relação a y, então o primeiro y aqui, depois o limite em relação a x dx, tá? Já calculamos essa integral na aula de hoje, que deu não sei quanto, 2, parece, foi essa que deu 2, certo? Então, 2 unidades de volume, que mede o volume daquele sólido lá, ok? Tudo bem, gente? Alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta para vocês, quem vai estudar hoje, amanhã e depois de amanhã? Muito bem, alguém ali levantou a mão, foi o único, parabéns para você. Gente, muito obrigada pela presença de todos. Alguns avisos. A gente está fazendo o maior esforço. Na próxima sexta, com certeza, a gente entrega as provas de vocês. Não nessa, na outra. Sexta-feira, essa sexta parece que vai ter jogo da nossa seleção. Então, só teremos a monitoria e o jogo é à tarde, né? Que coisa triste na hora da aula de vocês. Então, teremos a monitoria pela parte da manhã. Então, as pessoas que quiserem vir participar, se informem nas salas que tem, você pode vir participar da monitoria, tá? E até segunda-feira, nos encontramos por aqui.